Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da nossa série Braga Além do que se vê. Hoje para conversar um bocadinho com vocês sobre um bocadinho da história de Braga, não é isso, Pedro? Olá a todos, realmente só mesmo um bocadinho, porque senão estaríamos aqui provavelmente uns anos a falar da história de Braga. Aí eu ficaria bem aqui, tá, Pedro? Sim, gente, olha esse ambiente. Estamos num local paradisíaco, penso eu. Estamos nos arredores de Braga. Digo onde? Digo. Estamos na Santa Marta da Falperra. Maravilhoso, uma zona muito gente. aprazível, muito interessante e nesta altura do ano muito bonita. É esse cenário. Bom, e quando falamos da história de Braga, falamos de um tempo remoto já. Para vocês terem uma pequena ideia, a última datação que foi feita, que nos diz que já havia gente a viver em Braga, ou na zona onde hoje fica a cidade de Braga, há realmente muito tempo, refere-se à Fonte do Ídolo. Não sei se ouviram falar nesse monumento. Na fonte? A Fonte do Ídolo. É um monumento que fica na Rua do Raio. É uma fonte, exatamente, uma fonte de água, chamada a Fonte do Ídolo, que foi datada recentemente como da Idade do Bronze. A Idade do Bronze referimos a 8.000 anos antes de Cristo. Ou seja, isso aponta-nos que já nessa altura, na Idade do Bronze, haveria gente a residir nesta região de Braga. Natural, é normal, estamos numa zona de vales, Braga fica num vale, como toda a gente sabe, fica na margem esquerda do Cávado e do Homem, aproveita os dois rios e faz um vale espantoso onde nasceu a nossa cidade. Mas falar de Braga, como eu dizia, e falar de história de Braga, leva-nos pelo menos, e datado, com datas mais rigorosas, até 8.000 AC. Daí para cá, Braga foi ganhando a sua importância, tanto no espaço como no tempo, e a prova disso mesmo foi que já uns milhares de anos depois, portanto falamos em 80 séculos depois, de 8.000 até ao ano zero, até ao ano do nascimento de Cristo, ainda uns anos antes do nascimento de Cristo, Braga foi transformada na capital do Império Romano Peninsular. Daí ela hoje é conhecida como a Roma da Península. Braga é a Roma da Península. Mas precisamente vem daí. Portanto, no ano 18 a.C., há aí umas dúvidas, uns dizem 18, outros dizem 37, outros dizem 17, há várias datas que se sobrepõem umas às outras, mas apontando para que seja no ano 18 a.C., Júlio César fundou Braga. Fundou Braga como sua capital, não como cidade, porque ela já existia como zona residencial, não como cidade, como zona residencial, mas fez de Braga a sua capital, a capital do seu Império Peninsular. Parecendo que não, trouxe para Braga, na altura, na época, muita gente, muitos milhares de soldados que passavam por aqui para depois partirem para as conquistas peninsulares, assim como também da Gália. Júlio César, toda a gente já ouviu falar, uma das figuras mais importantes da história, e que deu um impulso grande a uma civilização, que foi a civilização romana. Quando partiu para a conquista aqui da zona, fazia partir de Braga os seus exércitos. Isto significa que houve momentos daquela época, portanto falamos perto do ano 0, do ano 1 e até o ano 17, penso que foi quando faleceu Júlio César, falámos de um período muito alargado de tempo em que Braga foi crescendo e ganhando dinâmicas muito próprias. Não só como espaço cultural, mas como espaço de património, muito património. Como toda a gente sabe, Braga é uma cidade onde, quando se abre um buraco, tem que se ter um cuidado enorme, porque a probabilidade de encontrar uma ruína romana, ou até anterior ou posterior, é muito grande. Por Braga, e isto é interessante perceber, não passaram só os romanos. Por Braga, ainda Braga já era Bracara Augusta naquela altura, portanto a partir daí tornou-se Bracara Augusta. Bracara Augusta foi uma cidade que foi, ao longo dos anos, sendo ocupada, não só a cidade de Braga, como o espaço que a rodeia, ocupada por vários povos diferenciados. Tivemos os romanos primeiro, depois tivemos os povos nórdicos, as invasões dos povos nórdicos, que acabaram por destruir completamente o Império Romano e ocupar toda a zona peninsular, pelo menos até meio, digamos assim, da península. A parte sul da península estaria ocupada pelos árabes,
pelos povos magrebinos. Já a parte norte esteve ocupada durante muitos anos por suevos, visigodos, celtas. Todos estes povos vieram, ao fim e ao cabo, em termos de conquista, mas acabaram por se adaptar e ficar por cá. Eu estive na Citânia de Briteiros. E lá a gente consegue perceber já que vários povos, no próprio lugar a gente consegue perceber que vários povos estiveram por ali. Quando falamos da Citânia, falamos de um período anterior, muito anterior ainda, muito mais anterior. Eu não falei na Citânia propositadamente, porque a Citânia fica localizada num monte, num alto, que eram as zonas onde as populações se localizavam para se protegerem e defenderem. Normalmente construíam as suas zonas residenciais em zonas elevadas e mais isoladas, que lhes permitissem ter um ângulo de visão muito grande para se aperceberem de tudo o que se passava à sua volta, para quando eram atacados ou visitados, fosse por quem fosse, terem a percepção do que estava a acontecer. Era mais fácil defenderem-se dessa forma, como é óbvio. Com certeza. Eu vou até aproveitar, gente, vou deixar o link do vídeo aqui em cima para vocês, porque vale a pena visitar a Citânia. Vale. Né? A Citânia de Briteiros é um monumento que vale a pena ser visitado. Eu digo um monumento, embora seja uma... E a emoção que a gente tem lá é muito grande, gente, é muito forte. Um lugar habitacional, é um espaço muito interessante. Está recuperado, parte dele, e permite-nos perceber como é que as pessoas viviam naquela época e em que condições viviam. Voltando a Braga, porque na Citânia já estamos a falar na zona de Guimarães, voltando a Braga... Mas é bem divisa, não é não? Não, Citânia de Briteiros é Guimarães. Já é em Guimarães? Já é em Guimarães. Para mim era já dentro é Guimarães. de Aliás, mesmo aqui no local onde nós estamos em Braga, mas daquele porque a gente nem percebe, né? Mas é do lado do Bom Jesus, é muito próximo. E do lado esquerdo é Guimarães, do lado direito é Braga. Nós estamos em Braga. Estamos a falar de Braga hoje. Estamos em Braga. Estamos em Braga. Mas voltando àquilo que estávamos a falar antes, porque é muito interessante, as invasões de todos esses povos criaram dinâmicas em Braga muito grandes. Braga, como capital romana, foi-se transformando ao longo dos anos, mesmo depois dos romanos passarem por cá e terminarem a sua estadia por cá, não deixou de ser um centro muito importante em todos os aspectos, principalmente no aspecto religioso. Como é visível, toda a gente sabe, Braga é uma cidade monumental em termos de religiosidade. Para além do número imenso de templos que tem também uma história muito ligada à religião. Essa história começou ainda antes de Portugal ser Portugal, ainda antes de Braga ser uma cidade de Portugal. Ainda Braga era uma cidade hispânica, uma cidade da Galiza, já com a sua importância e com a sua relevância muito grande, mas o mais importante de perceber é que este período de invasões de diversos povos, que deixou ficar por cá diversas raízes, é que deu origem realmente depois a este povo português, os lusitanos, como lhes chamam, que realmente vieram até hoje, até os dias de hoje, e nos transferem e transmitem uma ideia muito mágica do que terão sido os tempos remotos em Braga, do que foram ao longo dos séculos a vivência das pessoas em Braga e do que é hoje ainda viver em Braga. Como eu dizia ao bocado, nós damos um chute numa pedra e aparece um vestígio romano. É fantástico, isso é... Mas não só, também aparecem vestígios suevos, vestígios godos, e portanto aparecem vestígios de todos os povos que passaram por cá. Essa simbiose de estilos marcantes, de civilizações diferentes que ocuparam este espaço e que hoje em dia dá naquilo que é o resultado que nos acompanha e onde nós estamos inseridos, acaba por ter uma história muito prolongada. Mas se voltarmos ao início, final da Idade Média, Baixa Idade Média, final da Baixa Idade Média, falaremos aí no século X, por volta dessa época, a importância de Braga era tão grande já, que rivalizava diretamente com Toledo e Santiago de Compostela pela primazia do poder da Igreja. Tanto foi que nessa época o arcebispo de Santiago de Compostela atacou Braga, ou seja, nessa altura a Igreja funcionava de maneira ligeiramente diferente da hoje. Sim, atacou muito. Braga, roubou as relíquias de São Vítor, que é o santo padroeiro da freguesia de São Vítor, aqui em Braga, roubou essas relíquias, levou-as consigo, que eram as para relíquias Santiago mais importantes. Levou-as consigo para Santiago e lá ficaram até muito recentemente. Penso que só há meia dúzia de anos é que foram devolvidas parte dessas relíquias, não todas,
porque o assalto na altura foi muito duro e muito forte. Mas as guerras entre os dois arcebispos, tanto o de Braga como o de Santiago, foi uma guerra que durou dezenas de anos, ou centenas de anos. Não era entre o arcebispo propriamente dito, mas entre as duas igrejas. Sim. Daí que havia conflitos muito importantes e muito grandes pela primazia da igreja. Braga ganhou essa primazia. Ainda hoje, o arcebispo de Braga é chamado também primaz das Espanhas. Essa primazia, que parece hoje, a nós, aos nossos olhos, não terá grande significado, nem mesmo em termos religiosos, mas na altura, na época, tinha uma influência muito relevante, muito forte. Obviamente que o facto de Braga se ter tornado a primazia, a primeira, a mais importante das igrejas peninsulares, deu e conferiu ao seu arcebispo um estatuto muito forte junto dos papas que existiram na altura e na época. Falo, por exemplo, de um arcebispo que penso que toda a gente já tinha ouvido falar, São Geraldo, que tem inclusivamente um cinema lá embaixo na cidade, sim. tem uma praça, tem várias... São Geraldo foi um dos arcebispos guerreiros de Braga, que defendeu Braga de unhas e dentes contra o arcebispo de Santiago, o melhor que pôde. Não pode fazer muito mais do que aquilo que fez, mas fez algumas coisas, mas depois foi passando ao longo dos anos para os outros arcebispos que lhe sucederam, e até chegarmos ao grande arcebispo, Dom João de Coliar, foi um dos grandes mentores da nossa independência, até chegarmos a Dom João de Coliar, passaram vários arcebispos por Braga com uma importância muito relevante. Aliás, quase todos os arcebispos de Braga tiveram no seu tempo e no seu momento uma importância relevante, porque tinham um significado muito grande em termos religiosos. Como toda a gente sabe, nesse período, principalmente nesse período, o poder da Igreja era muito forte. Quem determinava normalmente, quem determinava não seria bem, mas quem nomeava ou fazia de alguém rei era o Papa. Sem o consentimento papal, dificilmente um príncipe chegava a rei. Era possível, havia muitos príncipes que se revoltavam contra o poder papal, mas havia outros, como o Afonso Henriques o fez, inclusivamente, mas havia outros que não, que acabavam por subjugar ao poder papal. A prova disso é que toda a Europa, se fosse dividida nos diversos países que existiam na altura, hoje, em vez de 57, penso que são 57 países que existem na Europa, existiriam 120 ou 130, coisa no género. Ou seja, a divisão era muito maior. Era muito maior. Portanto, a França, que é um país enorme hoje em dia, era composta por vários principados, condados, vários distritos diferentes e independentes entre si, e não subjugados a um poder real. A Inglaterra é a mesma coisa, os países nórdicos já não falaremos bem do mesmo, mas também todos eles subjugados a povos invasores constantemente. Portanto, falaríamos de uma Europa muito mais dividida do que está hoje em dia. Atualmente. Quando falamos do século XII em Braga, em Portugal, o século XII foi precisamente o século em que nasceu Portugal como um reino independente. Primeiramente por uma autodeterminação de Afonso Henriques através da sua nomeação como rei. Ele é que se impôs como rei, deu-se a si mesmo, atribuiu-se o título de rei, isto a partir de 1743, depois da assinatura de um tratado de paz com Afonso VI de Espanha, que foi o tratado de Zamora, 1143. A partir daí Afonso Henriques passou a intitular-se rei, mas só em 1173, só 30 anos depois, é que nos foi considerado o Manifestus Probatum, concedido pelo Papa Alexandre III, e que concedeu a independência total a Portugal. Isto, mesmo a falar da história de Braga, isto mistura-se, porque foi precisamente o arcebispo de Braga, Dom João de Coliar, o obreiro dessa obra fantástica, e que nos traz e nos transporta para o país que hoje temos. Portugal tem fronteiras delimitadas há 850 anos, ou muito perto disso. Portanto, é um dos países mais antigos do mundo com fronteiras delimitadas. Mantém-nas até hoje, com ligeiríssimas alterações aqui nas fronteiras com Espanha, no caso da Olivença, que ainda hoje é uma disputa entre portugueses e espanhóis, quem é de quê, embora a Olivença esteja do lado espanhol hoje em dia, já esteve do lado português ainda recentemente, há uns 70 ou 80 anos, portanto não é uma questão ainda definida totalmente, mas fronteiras realmente nós temos definidas e somos o único país que o tem já há mais de 800 anos. A importância de Braga nisto tudo mantém-se a mesma ao longo dos séculos.
como sendo o centro do poder religioso mais importante do país, acabava por transferir sempre uma importância muito grande aqui para cima, para esta zona. A história de Braga, como eu dizia de início, confundiu-se sempre com a história de Portugal. Falar de Portugal, não falar de Braga, como muitos historiadores fazem, na minha opinião, isto é a minha opinião e vale o que vale, é um erro histórico. É um erro histórico porque é escamotear muito do que foi o papel de Braga como cidade e como entidade, principalmente, de governação neste país. E se tivermos em linha de conta aquilo que já falámos algumas vezes, que os arcebispos de Braga, quase todos eles, ou eram príncipes reais, irmãos de rei, ou filhos de duques, ou duques, eram tudo pessoas de alta nobreza, que eram nomeados arcebispos de Braga. Alguma razão haveria para isso também. Razões políticas, como é óbvio, mas que não se podem escamotear e fazer de conta que não existiram, porque existiram na realidade. E o papel desses arcebispos de Braga foi sempre muito importante, não só pela sua posição junto de quem reinava, porque ou eram irmãos, ou filhos, ou sobrinhos, ou primos direitos do rei, e portanto havia sempre uma ligação muito forte entre a Igreja de Braga e o poder central, que portanto foi sendo transferido. A capital de Portugal nunca foi em Braga. Foi em Coimbra, numa primeira fase, e depois, já numa segunda fase, em Lisboa. Quando chegou a Lisboa, transferiu a capital e o poder político para Lisboa, porque era o ponto mais avançado do seu território. Em tudo isto, Braga teve sempre importância, porque se pensarmos que quem acompanhava Afonso Henriques em todas as suas movimentações políticas era o arcebispo de Braga, cá está Braga novamente a ver como um polo importante e dinamizador da independência de Portugal. Claro que falar isto de uma forma muito leve, não confundir com leviano, leve porque não estamos aqui a explorar, nem a olhar para documentos, nem a ler documentação. Porque se formos ler e explorar a documentação de uma forma séria, muito a fundo. De uma forma séria, provavelmente iremos descobrir muito mais para além daquilo que já se conhece. Até aos dias de hoje, e desde a fundação de Portugal, Braga sempre foi uma cidade um bocado à parte, digamos assim, ou colocada um bocado à parte dos vários momentos que tivemos de governação no país. Nas guerras liberais, Braga não tomou grande posição, embora parte dos bracarenses fossem miguelistas, outra parte eram poderistas, portanto havia aqui os liberais e os absolutistas dividiam-se em duas partes fortes, portanto não havia um só definido. Na zona de Braga partiram imensas situações, a Maria da Fonte, que aqui na Póvoa de Lanhoso, foi uma revolução que partiu daqui desta zona. Houve vários momentos que partiram daqui, da zona de Braga, já não falando que a própria ditadura fascista, o movimento arrancou de Braga. O Marshal Gomes da Costa, que tem a sua estátua lá embaixo, junto, em frente à Câmara, que foi o primeiro Presidente da República Portuguesa do fascismo, quando resolveu tomar conta do poder, marchou desde Braga, onde estava estacionado, por aí abaixo, ocupou a capital e tomou conta do poder. Assumiu o poder. Isto em 1926. Portanto, estamos a falar de um período muito alargado de tempo e de factos históricos muito relevantes que marcaram Braga. Hoje em dia, Braga marca-se porquê? Hoje em dia, eu acho que até é difícil não falar de Braga neste país, ou falar de Portugal sem falar de Braga. Braga transformou-se numa cidade, na terceira mais importante do país, com uma população muito, muito variada. Braga, como já falámos uma altura, penso que tem 131 nacionalidades cá registadas, o que já faz dela uma pequena metrópole, porque uma cidade onde se radicam 131 nacionalidades diferentes já não é uma cidade comum, não é uma cidade como outra qualquer. É uma cidade que tem dinâmicas muito próprias, que tem que criar dinâmicas muito próprias para servir todas essas populações diferenciadas. Braga tem isso, tem uma oferta cultural enorme. Hoje em dia pode-se dizer que Braga, como cidade cultural, é uma das maiores e mais ativas do país. Quem conhecer o programa cultural de Braga percebe isto que eu estou a dizer. É muito intenso. Braga praticamente está em festa durante quase todo o ano. São poucos os momentos em que isso não acontece. E tudo isto tem ligações históricas e umbilicais ao passado. Ou seja, Braga criou ao longo dos anos uma ligação com a cultura. Na verdade, sempre ela foi muito ativa, né? Sim, ativa, sendo que quem vive no resto do país
sempre fez de Braga um bocado um terceiro lugar, assim, um bocado escondido, digamos assim. Ainda hoje se verifica em algumas situações. Eu não queria estar aqui agora a falar dessas coisas, porque senão iríamos para outros ramos. Os brasileiros não, viu? Não, iríamos para outros ramos e isso não é importante. Não é muito importante. Será importante quando falarmos de desporto, disto e aquilo, e sim, nessa altura falaremos mais seriamente sobre esses casos. Mas é importante perceber que, mesmo assim, mesmo ainda hoje em dia, sendo Braga a terceira cidade do país, sem dúvida alguma, tendo uma das universidades mais importantes do país da e Europa, uma já das mais importantes da Europa É. e das melhores classificadas do mundo em várias matérias e várias áreas de ensino, mostram que Braga realmente é uma cidade culturalmente muito forte, com uma história importantíssima, com uma dinâmica enorme, e só essa dinâmica é que conseguiu trazer para Braga aquilo que ela é hoje. A cidade, uma das cidades mais jovens da Europa, a cidade mais jovem do país, sem dúvida alguma, onde quase certeza. metade da população, ou mais de metade, penso que até neste momento mais de metade da população tem menos de 35 anos. Isto é significativo. Isto demonstra que há uma potencialidade de crescimento muito grande. E continua. Felizmente tem sido um crescimento com regra, não tem sido desregrado, não tem sido um crescimento que nos traga grandes problemas em termos da dimensão desse mesmo crescimento, mas traz-nos vantagens muito grandes. Eu sei que estas dinâmicas que se criaram aqui em Braga, são muito fruto também, como é óbvio, como dizia, dos brasileiros que vieram para cá, e que foram muitos. Alexandre é uma das grandes culpadas da vinda de muita gente para cá. Não põe esse peso, não. É culpada. Eu também tenho as minhas culpas, mas assumo, acho que é fantástico. Acho que tem sido muito bom ter tanta gente cá, diferente, e que aprendeu a gostar de Braga. Eu nunca vi, nunca li tanto elogio como leio hoje em relação ao Braga. E vejo de todo o lado. Não os vejo já só vindos do estrangeiro ou vindos só do Brasil. Vejo mesmo dentro do próprio país esse reconhecimento. Isso é começar muito a bom, aparecer. né? Finalmente começa-se a reconhecer que afinal existe ali uma cidade que tem uma história muito interessante e uma vivência muito agradável. E aí, Pedro, eu até chamo a atenção, alguns portugueses que me seguem no canal, que não são daqui de Braga, vieram até Braga, e não foi só um nem dois, não foram mais, vieram até Braga assim, Alexandra, você fala tanto de Braga, que eu falei, a Braga que eu conheço não é bem assim. Veio, me procurou, me encontrou e falou, eu não estou acreditando, essa cidade é outra. Então, assim, Braga realmente teve uma evolução, uma transformação muito forte. As mudanças aqui em Braga aconteceram, talvez um bocado fruto desse esquecimento a que fomos votados. Nos tivesse ajudado a dar o salto maior que os outros conseguiram dar. Porque aqui há 40 anos atrás, digamos assim, havia cidades em Portugal, várias, não era só uma. E eu, quando digo várias, digo, além de Lisboa e Porto, tínhamos Coimbra, Setúbal, cidades que eram consideradas mais importantes que Braga em termos de dinâmicas. Hoje em dia essa importância relativizou-se muito. Setúbal é um polo do dormitório de Lisboa, Coimbra é uma cidade académica, uma cidade universitária, basicamente, e também com muita história, sem dúvida alguma, mas Braga tornou-se uma cidade com dinâmicas diferenciadas em todos os patamares. E desde o desporto até à cultura, temos de tudo com muita qualidade e muita variedade. Exato. Isto parece que não, mas traz para Braga valores históricos, e voltando atrás do tempo, que nos trazem na memória até hoje. Como dizia o bocado, quando o Gomes da Costa foi para Lisboa e implantou o fascismo em Portugal, isto foi em 1926. 28 de maio de 1926, a saída de Braga e a imposição do fascismo. A partir dessa altura, Braga ainda foi mais sombria, digamos assim, porque ainda por cima era quase como o culpado do fascismo. Nunca foi, como é óbvio. Partiu daqui um movimento que não podia ter partido de outro lado qualquer. Mas partindo daqui levava a culpa. Era onde ele estava estacionado, portanto, a culpa acabou por recair um bocadinho. Braga viveu esse período de uma forma muito intensa, as pessoas não têm noção. Penso eu que quem não é de Braga não tem noção de que se viveu em Braga, viveu-se o mesmo no resto do país. A opressão em Braga era tanta ou mais do que no resto do país, que ainda por cima, para além do poder central ditatorial que tínhamos ainda um poder religioso enorme, fortíssimo, aliado ao Estado também, que parece que não, mas que prejudicou muito a gente de Braga. Isto, quando eu digo prejudicou, não estou a dizer mal de nada nem de ninguém. Digo prejudicou porque o andamento que as cidades, tanto Coimbra como Setúbal, que eu falei um bocadinho, conseguiam ter,
Braga não conseguia porque havia Era sempre um travão, fechado, é. havia um travão que não permitia. Hoje em dia esse travão não existe e está aí a prova de que as dinâmicas, geralmente quando são naturais, quando não são forçadas, vêm ao de cima. Braga está com o que a gente vê, umas dinâmicas fantásticas em todos os sentidos, em todas as vertentes e com uma capacidade de dinamização, de crescimento ainda muito, muito grandes. Este vale que nós conhecemos e onde vivemos atualmente é um vale que está a ficar bem habitado. Não há em Braga, para além daquela meia dúzia de exceções de prédios muito altos, não existem em Braga prédios muito altos. A construção aqui está limitada, se eu não estou em erro, não quero cometer um erro, mas poderia dizer que talvez não seja, penso que não é. Mas a construção em Braga está limitada a 7 pisos, o que faz com que as avenidas tenham mais luz, haja mais, não sei, isso transfere muita alegria, muita paz, muita harmonia. As avenidas são largas, as ruas são largas, ficam mais largas, os prédios são mais baixos, não temos aqueles prédios enormes, monstros. Não abafa, torres, né? Não abafa tanto. Portanto, dá dinâmicas à cidade que de outra forma não teríamos. Isto, quem conhecer e quem não conhecer principalmente, chega a Braga e fica surpreendido. Quem conhecia e vem, como estavas a dizer muito bem, agora a Braga, diz que esta cidade é outra. Esta cidade não é outra. Esta cidade é a mesma, só que hoje consegue ter a dinâmica que de antes não a deixavam ter. Hoje as dinâmicas impõem-se. Estamos num país democrata, vivemos em democracia e quando as coisas são feitas em liberdade é muito difícil fazê-las parar. Elas fluem. E Braga tem esse dinamismo, como uma cidade muito jovem, e nós sabemos que os jovens trazem dinâmica, como em qualquer lugar, Braga tem essa grande capacidade. Há cerca de 30 anos esta parte que Braga é uma das cidades mais jovens da Europa e a cidade mais jovem de Portugal. Parece que não, mas isso criou e cria diariamente novas dinâmicas, novos empregos, novas empresas. Claro. Ou seja, tudo surge a partir dos jovens. A própria necessidade, né? Claro, e a cidade em si precisa disto. Sendo uma cidade milenar, como é, capital há mais de 2000 anos, não deixa de ser uma das cidades mais jovem do país, em termos de população, e isto também é significativo. Estamos a falar de duas coisas completamente distintas, da idade da cidade em si, que é muito remota, já como capital, não como cidade, porque a cidade já existia antes, vamos ao carro, mas como capital já tem 2035 anos, pelo menos, se olharmos ao ano 17 a.C. e ao ano de 2018, como capital, Braga já é capital de algo há 2035 anos. Nem Portugal existia, nem a Europa existia da forma que existe, e já Braga era uma cidade importante e um espaço muito importante. Hoje em dia, essa importância está a vir ao de cima. Como há pouco tempo eu citei uma frase que penso que seja de minha autoria, mas não sei, já lido muito com isso. Com a internet hoje em dia tudo é muito difícil da gente confirmar. Mas eu escrevi um texto aqui há uns tempos que dizia que há 600 anos, cerca de 600 anos, Portugal descobriu o mundo. 600 anos depois, o mundo descobriu Portugal. E dentro de Portugal, o que é que o mundo veio descobrir? Porque afinal Portugal não era só Porto e Lisboa. Há muito mais para além do Porto e Lisboa. Com certeza. E Braga transformou-se num centro de atenções muito grande de muita gente. Mas não foi só Braga, foi Portugal na generalidade. Claro que Braga, e é de Braga que estamos a falar, Braga demonstrou ter capacidade para abarcar e colher o proveito de tudo isso. Exato. E isso não é fácil de conseguir, só mesmo por ter uma população muito jovem, muito dedicada, com uma cultura já relativamente elevada. Os níveis culturais em Braga são relativamente elevados, não eram, mas hoje em dia são. E isto permite que as pessoas tenham uma visão diferente sobre aquilo que é possível fazer e sobre o que não se deve fazer. E quando digo o que não se deve fazer, é mesmo aquilo que não se deve fazer para evitar crescimento e o que é possível fazer, porque nem tudo é possível fazer. Há pessoas que pensam que tudo é fácil, tudo se faz, mas não é bem assim. Quando se trabalha nas áreas políticas, como é o caso de quem gera os destinos da cidade, não é fácil, por vezes, tomar decisões que são contrárias àquilo que a maioria da população pensa. Mas também não é fácil tomar as decisões ao contrário. Tomar decisões que vão de encontro a tudo aquilo que é a necessidade da população. É muito complicado gerir os destinos de uma cidade tão jovem, tão alegre, tão divertida, tão dinâmica como é Braga. Mas não é impossível. A prova disso está em quem cá está, e que veio para ficar, não veio para fugir, veio para ficar porque efetivamente Braga cativa
Braga é cativante, Braga é motivador para quem cá chega. Dificilmente quem cá chega não sai de cá com uma imagem bonita daquilo que pode vir a ter num futuro breve. Quem vem de visita pensa em voltar. Antigamente raramente se visitava Braga. Era muito mais comum Braga visitar os outros. Bate-volta, eu já observei isso mesmo. Era muito um bate-volta. O que é o bate-volta? Ir, passar o dia e voltar. Não, agora é igual eu falo, quer conhecer Braga... Vai, fica uns dias. Vai, fica uns dias e explora. Né? Porque assim, do nada a gente cai nos lugares assim, né? Igual a gente aqui agora. Isso aqui é Braga, gente. Isso aqui, aliás, esse cenário aqui pra mim é a cara de Braga. Não, é a cara de Braga. E é novo, não é? Exato. Já então, cá assim, estás há 2 anos. Exatamente. Todo dia a gente descobre um cantinho novo. Isso, todos os dias é possível tu encontrar locais novos. Não só em Braga, mas em todo o país. Mas quem está aí, como estamos a falar de Braga, em Braga realmente há refúgios, há recantos lindíssimos e que não são, não vou dizer que são desconhecidos da generalidade da população, também estaria a exagerar, mas grande parte da população não conhece. E não conhece porque primeiro não visita a sua terra. Hoje em dia há aquela história do vai viajar para fora cá dentro. É uma coisa que se usa há uns anos por causa da questão turística. Os bracarenses também precisam um bocadinho disso. Sim, eu tenho amigos bracarenses que de vez em quando viram para mim e falam assim, como é que você achou isso aqui? Pois, e prova de que eles não fazem a viagem que deviam. Exato. Ou seja, antes de conhecerem fora de Braga, deviam conhecer bem a sua cidade, bem o seu concelho, a terra onde vivem. Braga oferece, como falávamos há um bocado, uma diversidade de soluções em termos não só habitacionais, mas em termos culturais, em termos sociais, em termos esportivos, em todas as áreas, uma variedade enorme. Portanto, é muito difícil chegar aqui e não encontrar algo que nos agrade, seja quem for que venha. Eu até agora, confesso, nos últimos 2 anos principalmente, tenho tido muito contacto com gente bem de fora, não só do Brasil, mas também de outros países. O que eu tenho visto na maior parte das pessoas é admiração e espanto. Espanto porque tudo o que ouviram dizer ou falar não coincide com aquilo que encontram, e admiração porque chegam aqui e descobrem coisas inimagináveis que nem sequer pensariam nunca que existissem ou que existissem aqui, nesta zona tão peculiar como é o Minho. Bom, Pedro, gente, vou ter que encerrar por aqui, porque já viram, se deixar eu e Pedro conversando sobre Braga. Eu ficaria aqui todo dia a falar de Braga, sempre bem. Isso aqui não vai acabar não, tá, gente? Nesse cenário aqui, igual eu falei, eu não sairia daqui, tá bom? É lindo demais, gente. Continue nos acompanhando, deixe seu like, se inscrevam no canal, acompanhe a série, vem muita coisa boa ainda, né, Pedro? Pela frente, Espero que vocês tenham gostado de conhecer, aprender um pouquinho mais, do pouquinho da história de Braga, né, que o Pedro passou pra gente, porque eu estou amando aprender mais e mais. São só temáticas, isto são só pontos de apoio para podermos falar bem de Braga, ao fim e ao cabo. Eu não consigo falar mal de Braga, vocês vão perceber isto ao longo destas séries. É muito difícil para mim, porque não encontro nada que me desmotive para falar, ou que me motive para falar mal. Nem encontro nada que me desmotive de falar bem. Daí que procuro sempre, em relação à minha cidade e à minha terra, falar com realidade e com verdade daquilo que é visível para todos. Está vendo, gente, que é difícil? Uma linda cidade, num belo espaço. Venham até cá, conheçam, admirem e depois vão acabar por se fixar por cá, tenho quase a certeza absoluta. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Cá estaremos para a semana.